por que Deus lutou fisicamente com Jacó e como que isso foi possível se um ser humano não pode nem mesmo contemplar a face gloriosa de Deus? Bom, em primeiro lugar, você tem que ver na narrativa, né, que o texto fala que Deus não estava de uma forma, em sua forma gloriosa, né? Aqui no verso 24, diz assim, ó: entretanto ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Então, Jacó lhe conclui que foi Deus quem estava com ele depois, e nós vamos ver isso aqui. Mas para você começar a entender isso, o que ocorreu aqui foi a chamada teofania, né? Que é a aparição divina ou de um ser celestial em forma humana. Por isso que a Bíblia usa a expressão homem. Então Deus não estava na sua forma gloriosa aqui. Ele estava numa aparição teofânica. Aí ele personificou, ele veio numa forma humana. Por isso que esta luta foi possível. Agora, qual o propósito desta luta? Existem interpretações diferentes. Eu vou apresentar as duas para você, que obviamente não são contraditórias, mas são complementares. Tá? Veja, contextualmente, você tem que ver que antes da luta de Jacó com Deus, aqui no capítulo 32, versos 22 a 32, Jacó havia feito uma oração, que está no capítulo 10, melhor, capítulo 32, versos 10 a 12. E aí você vai perceber um dos motivos que levaram Jacó a lutar com todas as forças para sobreviver, tá? Então diz assim, ó: reconheço que não sou digno de toda a bondade e lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Veja, aqui você vê o quanto Deus prosperou Jacó, né? E que Jacó não é considerado, assim como outros personagens bíblicos, um burguês simplesmente. Não. A prosperidade faz parte do trabalho de Deus para os seus filhos, para que seus filhos vivam bem e ajudem o próximo. Tá? Então essa separação entre pobres e ricos ela é diabólica, porque Deus não quer separar, Deus quer unir. Gálatas 3, 27 a 29 fala que todos são um em Cristo. Tá? E aí ele continua: livra-me, portanto, das mãos de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Isso aqui é importante, ó. Para que não venha matar-me a todos, inclusive as mães e as crianças. Foste tu, com efeito, que disseste: eu te cumularei de bênçãos e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar de tão numerosa. Nesta oração, primeiramente, Jacó manifesta a sua indignidade, por ele reconhece, ele já começa a reconhecer aqui que ele havia sido um enganador, né, quando usurpou, entre aspas, a bênção do seu irmão Esaú. Ele reconhece que Deus é a causa de toda a prosperidade dele, e ele demonstra também o quê? Que estava com medo de seu irmão Esaú, e depois ele relembra a Deus, né? Ele quer confirmar com Deus a promessa que Deus havia feito, de tornar a descendência dele numerosa. Mas o que nos interessa aqui nesse contexto é o verso 11, porque ele pede livramento das mãos de Esaú, pois tinha medo dele. Então você imagine a situação. De noite, Jacó já tinha feito passar, né, suas mulheres, suas concubinas, seus 11 filhos, atravessarem o rio, e aí ele fica só. E de repente aparece um homem diante dele, lutando com ele.
É possível que Jacó, ao ver o homem, já começasse a lutar, né? Mas isso não é bem claro no texto. Mas por que Jacó lutou até o raiar do dia? Óbvio, ele estava com medo de Esaú. Então ele poderia ter imaginado naquela escuridão, lembremos, não é? Que só havia naquela época, caso a pessoa não tivesse um candeeiro ou uma tocha de fogo, por exemplo, naquela ocasião eram só o brilho das estrelas e da lua. Eles não tinham postes de luz, eles não tinham a iluminação que temos hoje nas cidades, né? Então veja, naquela escuridão, ele com medo de Esaú, ele poderia ter pensado que Esaú estava atacando para matá-lo, né? Então essa pode ser uma das causas para ele ter lutado com Deus dessa forma. Mas existe uma outra causa, né? Uma outra interpretação, e que não exclui esta primeira, porque o contexto mostra que ele estava com medo, e uma pessoa com medo vai fazer de tudo, né? O cérebro dispara os mecanismos de luta e fuga, não é? Então a pessoa com medo, ela faz de tudo para preservar a sua vida. Então por isso que ele luta com este homem até o raiar do dia. Só que acontece algo, e aqui nos mostra que é possível essa segunda interpretação. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, então estava numa forma humana, né? Tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir a não ser que me abençoes. Ele viu que era um ser sobrenatural que estava aqui. Ele viu que era Deus. Porque alguém simplesmente tocar na articulação dele, da coxa, e aquilo se deslocar, aquilo era algo sobrenatural. Então ele viu, ele entendeu que não era simplesmente um homem, ou que não era Esaú, ou um soldado de Esaú, quem sabe, que estivesse tentando matá-lo, né? Ele viu que era Deus. Verso 27. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Aqui você vê agora outro propósito da luta de Deus com Jacó. Então o homem orientou-o: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porquanto com o príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. O nome Jacó também significava enganador. Como ele já havia manifestado anteriormente o reconhecimento naquela oração de que ele era indigno, porque ele havia enganado o irmão dele, Deus luta com ele, né, nesta cena, e como consequência dessa luta, Deus muda o nome dele para mostrar o seguinte, que além de Deus converter totalmente o coração dele, Deus estava transformando de enganador, Jacó, em Israel, aquele que luta com Deus. Então Deus faz essa mudança de nome, né, para mostrar também o que Deus o tinha perdoado, né? Então essa cena dramática serviu para Jacó entender o que é graça, né? Que Deus estava perdoando-o e que ele poderia agora estar com mais um pouco de confiança, já que ele estava com tanto medo, de que algo de bom aconteceria entre ele e Esaú, mesmo que ele ainda não tivesse essa certeza. E aí, no versículo 29, diz assim: suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Deus não revelou ali o seu nome sagrado, e também porque a revelação do nome significava naquele contexto ali uma subordinação. Então Deus queria mostrar para Jacó o seguinte: você lutou comigo até o raiar do dia porque eu o permiti, né? E você tem que ser subordinado a mim e não eu a você.
Verso 30, então denominou Jacó aquele lugar Peniel, que significa face de Deus, não é? Porquanto afirmou, vi Deus face a face e contudo minha vida foi poupada. Porque ele sabia, qualquer ser humano que contemplasse a face de Deus, até mesmo numa aparição teofânica, se não fosse um profeta, diríamos assim, ele poderia morrer. Porque a nossa natureza pecaminosa, quando ele tem contato com o Deus glorioso, nós morremos na hora. É por isso que Deus não pode aparecer para nós hoje. Né? Ele usou profetas por meio de sonhos e visões, porque o ser humano não consegue ter um contato próximo com Deus. É por isso que precisamos da volta de Jesus e da glorificação para voltarmos a ver a Deus, porque aí a natureza pecaminosa não existirá dentro de nós. E o encontro entre a natureza pecaminosa e um Deus glorioso é a mesma coisa que encontrar a gasolina com o fogo. Explode, destrói. Não é? Então aqui nessa experiência, Deus ajuda Jacó a reconhecer que ele era realmente um pecador e que e Deus mostra que o perdoou pelo que ele fez com o irmão e os seus pecados. E Jacó tem aqui uma mudança de caráter ainda mais profunda. De enganador, ele passa a ser o quê? Israel, aquele que luta com Deus. Peço para você, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Lembre-se, eu preciso muito que você ative as notificações, porque se você não ativar as notificações e não se inscrever no canal, o YouTube não vai entender que o canal é relevante. E aí o conteúdo não vai chegar para as pessoas. Então eu conto com a sua ajuda e com a sua compreensão, tá? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Desta forma você vai estar me ajudando, né, com que este conteúdo chegue a muito mais pessoas, tá? É desta forma que o YouTube, que o Google entende que o conteúdo é relevante. Quando as pessoas se inscrevem no canal e quando elas ativam o sininho de notificações e quando compartilham. Então eu peço essa ajuda para você agora. Faça isso agora. Não vai levar 10 segundos. E você vai estar ajudando, né, para que este conteúdo chegue a muitas pessoas e evangelize e fortaleça a fé dessas pessoas. Tá ok?